Bom dia, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem e eu desejo a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um de vocês. Também aqueles que vão nos assistir depois pelo YouTube, desejo também a graça e a paz de Cristo Jesus a vocês. E eu quero que a gente comece com um momento de oração silenciosa. A gente está naquela série Respire Fundo, então eu vou pedir para que vocês tenham um minutinho, 2 minutinhos de oração silenciosa para a gente se concentrar aqui nesse momento de louvor e adoração a Deus. Vamos orar? Para te adorar nesta manhã, Senhor. E te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de termos saúde, de termos condições, Senhor, de termos liberdade para te adorar, Senhor. Que a gente nunca se esqueça dessas condições, Senhor, do privilégio de ter essas condições para te adorar. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 119, o salmo que é normalmente rejeitado por sua extensão. São 176 versículos. Imagine uma canção com 176 versos. É isso que o Salmo 119 é. E hoje nós vamos mergulhar nele, por isso respire fundo, porque é um mergulho. É um mergulho profundo. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Essa canção que nós vamos entoar agora, o autor dela faz uma declaração dizendo que ele quer ofertar a sua vida como sacrifício de louvor ao Senhor. E ele usa uma expressão, eu quero levantar as minhas mãos. É uma expressão de rendição, né, diante do Senhor e contemplar aquilo que o Senhor é, a beleza da sua santidade. E ele diz no final da frase, da estrofe, que ele quer declarar toda a adoração dele. E eu quero convidar vocês para que nós possamos fazer isso também, com as nossas vozes, com o nosso coração. Se você quiser e puder, quiser se colocar de pé para nós cantarmos essa canção. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir,
porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém? Os irmãos podem se sentar? Nós vamos continuar com a leitura do Salmo 119, agora a partir do versículo 9, onde o salmista faz algumas perguntas e responde também nesse texto. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como os que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. É um momento de louvor, de gratidão, de adoração, e eu creio que o salmista se declara dependente total da palavra do Senhor. Ele se declara dependente dos ensinamentos de Deus, dos preceitos. E eu gostei bastante desse texto quando ele chega ali no versículo 15, e ele fala, darei atenção às tuas veredas. O salmista declara que ele está voltando os teus olhos para os caminhos do Senhor, não deixando-se desviar dele. E ele tem prazer na lei e nos decretos do Senhor. Eu creio que isso é motivo de louvor, é motivo de gratidão e de adoração ao nosso Deus, porque Ele mesmo revelou a sua palavra a nós. E nós temos acesso a ela. E o prazer na palavra do Senhor é aquilo que deve e que devemos buscar, né? O prazer
nos decretos e nos caminhos do Senhor. Que a ajuda do Espírito Santo nos faça isso, nos faça dar atenção aos caminhos e às veredas do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos entrar mais uma canção. Ela é bem antiga, bem conhecida, e por isso ela é boa. Ela tem palavras gostosas de cantar, né? Eu vejo a glória do Senhor agindo sobre as nossas vidas, a mão do Senhor e poder do Senhor através do seu Espírito sobre cada um de nós. Se você estiver disposto, podemos ficar de pé novamente. É uma canção agitada no seu ritmo, mas que sossega o nosso coração, sabendo que é a glória do Senhor quem nos conduz, que mantém as nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. De novo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e esse culto todo. Paz, irmãos. Nós vamos continuar na leitura do Salmo 119, do versículo 17 ao 24. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que os desviam-se dos seus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus mandamentos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Nessa parte, nessa parte do Salmo 119, me chamou muita atenção essa parte que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas das tuas leis, da tua lei.
Por quê? Porque se a gente pudesse ver a amplitude, toda a lei, se a gente pudesse observar, né, tudo o que Deus colocou para as nossas vidas, a gente pecaria menos, a gente poderia ter uma vida melhor com Cristo, né? E porque assim, a gente precisa viver e obedecer a palavra de Deus. Se a gente viver e obedecer a palavra de Deus, nós conseguiríamos ter a vida eterna. Nós vamos entoar mais uma canção, é bem conhecida, e eu gostaria de convidá-los para que nesse tempo você pudesse falar com Deus, você pudesse estar a sós com Ele, numa oração de confissão de pecados, onde você pode, com certeza, esperar o perdão do Senhor sobre a sua vida. Vamos ficar em oração e entoar a canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta
Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz a todos vocês. Deus nos abençoe. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez e podendo saber que nós confessando os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, como garante a palavra dele. Tempo de alegria. Nós já estávamos num tempo de alegria, louvando a Deus, mas quando a gente para com essa realidade de seres pecadores, homens caídos que nós somos, isso traz a tristeza, a vergonha nos nossos corações, mas sabemos que podemos contar com o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor sempre. Que o coração volte a bater com alegria no seu peito. Somos agraciados, somos perdoados pelo nosso Senhor. E que bom que nós temos a palavra dele para nos instruir, para ser o nosso norte. É sobre isso que nós vamos falar um pouco essa manhã, no nosso sermão, mas quem vai trazer a palavra é o Lucas, seminarista Lucas, mais uma vez, começou o ano já trabalhando bastante. Queria chamar o Lucas aqui, as crianças vão ter seu momento também, com a palavra preparada para elas. Agora eu volto à máscara. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que possa abençoar a vida do Lucas e abençoar também a nossa vida, falar aos nossos corações. Senhor, nós estamos sedentos, nós estamos famintos pela palavra do Senhor, porque ela é alimento saudável para as nossas vidas. Como nós já temos visto aqui no Salmo 119, como ela é orientação para cada um de nós. Ela ilumina os nossos caminhos, ela nos mostra a vontade do Senhor. Ela traz orientação em relação a decisões tão importantes para cada um de nós, principalmente mostrando que nosso prazer deve estar no Senhor, e não nas coisas passageiras desse mundo, porque esse mundo vai passar num piscar de olhos, nós sabemos disso. Mas quantas vezes nós corremos atrás de tudo que está aqui e nos esquecemos de olhar para o Senhor, seguir nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para cumprir completamente essa palavra e nos ensinar como é uma vida que agrada ao nosso Deus Pai Criador. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor possa usar a vida do Lucas mais uma vez, que tudo aquilo que ele preparou contribua nesse momento para edificar a igreja do Senhor. Mistura, Senhor, as suas palavras com as palavras do Lucas nesse momento, e que possamos ter discernimento daquilo que vem do alto, ó Deus, daquilo que precisa ficar nas nossas vidas e transformar de dentro para fora. Pedimos também pelas nossas crianças que vão receber o ensino também orientado pela palavra do Senhor nesse momento. Abençoe cada uma delas. Abençoe cada irmão e irmã que nos acompanha também pela internet, seja hoje, seja em qualquer dia no futuro. Que eles possam ser ricamente abençoados e alimentados com tudo isso que estamos vivendo, mas especialmente agora no momento da palavra do Senhor. Oramos em nome do nosso Cristo, Senhor e Mestre. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer ao Helder, ao Vitão, à Ana pela voz. O problema de passar parte do culto para pessoas experientes é que elas praticamente pregam para a gente, né? Então até aqui o culto já valeu, já valeu muito. Obrigado. Há mais ou menos 3.000 anos, um israelita resolveu escrever um cântico. A gente não tem como dizer quem ele era. Alguns dizem que foi o próprio Davi, o próprio rei Davi. Mas não dá para afirmar que foi ele. Mas ele quis fazer algo um pouco mais exaustivo do que simplesmente um cântico, porque provavelmente ele já havia escrito outros cânticos. Outros salmos, como a gente conhece hoje em dia. Então, ele resolveu colocar o lado esquerdo do cérebro dele para funcionar junto com o lado direito do cérebro dele, porque o processo criativo envolve isso. O processo criativo envolve não só
o coração, não só as emoções, mas envolve também razão. Todo mundo sabe quando vai fazer um texto, quando vai fazer um desenho, que o processo criativo envolve os dois lados do cérebro, razão e emoção. E ele fez isso, e ele pensou o seguinte: eu quero fazer algo que passe para as pessoas a ideia de abrangência da comunicação do homem com Deus. Porque esse cântico é uma oração. É assim que ele faz, é uma oração. Ele fala com Deus. Ele não está falando com as pessoas, ele está falando com Deus. Então, de maneira didática, ele quis trazer alguma coisa que simbolizasse a largura, a profundidade, o comprimento dessa relação com Deus. Então ele usou o quê? A própria linguagem. Ele pegou todas as letras, as 22 letras do alfabeto hebraico, e fez o que a gente hoje chama de um acróstico, que hoje foi jogado aí para coisas de escola dominical, para crianças, né? Coisa antiga, uma coisa demodê, acróstico. Mas lá para esse israelita, nesse contexto, tinha esse significado de mostrar essa abrangência completa da comunicação e do relacionamento com Deus. Só que ele foi mais longe do que isso. Ele falou: eu vou fazer 8 versos em cada letra, para cada letra do alfabeto hebraico. Vocês têm aí a Bíblia? Quem tem a Bíblia pode ver que tem isso no começo, né? Tem o título, o subtítulo de cada 8 versos é justamente a letra do alfabeto hebraico. No hebraico a coisa é mais rica, porque, eu também não conheço, mas é mais rica porque cada verso, cada um desses 8 versos começam com a tal da letra. E por isso, 176 versos. 8 vezes 22. Percebam como a razão, a racionalidade trabalhou junto com a criatividade. É claro que ele fez esse esqueleto, esse projeto com a razão, e depois ele foi com o seu coração, colocando tudo ali que ele queria dizer para Deus. E o que é interessante disso é que em todo o Salmo 119 existe um processo, uma dinâmica passiva e ativa. Nos versos que a gente já leu, e o Helder falou sobre isso, existe uma decisão, um empenho, que aí é a dinâmica passiva de quem está escrevendo, do ser humano que está escrevendo isso, do israelita que está escrevendo isso. E existe um pedido sempre passivo: faça isso comigo, Senhor. Faça o Senhor isso comigo. Isso está presente em todo o Salmo. Eu fiz a experiência nas últimas semanas de ler várias vezes e ouvir várias vezes o Salmo 119, e eu proponho isso a vocês durante a semana. Façam isso. São mais ou menos 20 minutos de leitura. Depende da sua velocidade de leitura. E são mais ou menos uns 20 minutos ouvindo. É algo totalmente antinatural para a nossa geração imediatista. Parar para ler o Salmo 119. Porque ele é longo. Porque a notificação do WhatsApp vai pipocar antes que eu chegue no meio do Salmo. Então você precisa colocar no modo, como chama? O modo avião, ou naquele não perturbe, para você ler o Salmo 19. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a necessidade de colocar o seu celular no modo não perturbe para ler a palavra de Deus. A gente vai conversar, eu não poderia, eu até queria, eu até pensei
em ler o restante do Salmo todo aqui juntos, mas realmente é muito extenso. Se a gente lê, eu não falo. Acho que seria o certo, né? Porque afinal é a palavra de Deus. Mas eu peço que você faça isso na sua casa, no seu conforto. Eu vou ler a partir do versículo... deixa eu achar aqui, pega só um pouquinho. 25. Até o 40. Então, a gente já leu 2 letras. Foi isso, seu Clóvis? A gente já leu 2 letras, ou 3 letras. E eu vou ler mais 2 letras do alfabeto, ou seja, eu vou ler mais 16 versos do alfabeto aqui que ele se propõe. Diz o seguinte: agora estou prostrado no pó. Preserva minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Esses são mais 2 letras, mais 2 estrofes do Salmo 119. Então, a proposta para você é continuar daí. Ficou mais fácil, você já está no meio da caminhada. Né? Não é o meio ainda, mas você já está no comecinho da caminhada. É um mergulho profundo, não é uma leitura superficial. Não é um salmo que dá para você fazer um fast food. É um salmo que você precisa parar tudo. E aí, eu separei 4 versículos para a gente entender essa dinâmica que nos leva à palavra de Deus. O primeiro deles é o versículo 30. Você pode colocar para a gente, Clóvis? O versículo 30 é um verso no modo ativo. O salmista, esse israelita, ele diz o seguinte a Deus: eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu decidi seguir as tuas ordenanças. A gente, na fé reformada, a gente fala muito sobre a graça de Deus, sobre a graça imerecida. E realmente nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. A sua salvação, ela foi um presente, por isso a gente chama de graça de Deus. Mas existem decisões que a gente precisa tomar depois de ser alcançados pela graça de Deus. Decisões que vão ditar a qualidade da nossa vida cristã. E uma delas é escolher, é decidir ler, estudar e aprender mais da palavra de Deus. Existem infinitas desculpas para a gente não ler a palavra de Deus. A minha vida é muito cheia de afazeres,
está muito difícil a minha rotina, eu tenho muitas responsabilidades, mas existe um motivo real pelo qual a gente não estuda e não lê a palavra de Deus. Você não decide estudar a palavra de Deus. Você não escolhe estudar a palavra de Deus. Você não coloca na sua checklist de início de ano, eu vou estudar a palavra de Deus. É uma questão de escolha, de liberdade, de livre agência, de colocar, eu quero ter um corpo melhor, portanto eu vou fazer uma inscrição na academia. Eu quero aprender mais, por isso eu vou fazer o curso X. Eu quero aprender mais da palavra de Deus, então eu escolhi separar esse tempo para as coisas de Deus. Semana passada eu falei sobre a sociedade do cansaço, que é um resultado da sociedade de performance. E se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu peço que você ouça, porque ela é importante aqui também. Uma das características da sociedade do cansaço é que a gente decidiu coletivamente saber pouca coisa sobre muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia nós somos todos virologistas. Em pouco tempo nós nos formamos em Harvard, nós sabemos tudo sobre vírus. E a gente não sabe nada sobre virologia. Mas a gente escolheu coletivamente, a gente sabe um pouquinho de tudo, nós somos generalistas, como se diz na área profissional ou na academia. Mas, resultado disso, nós não somos especialistas em coisa nenhuma. Porque não dá tempo. Ou você aprende muitas coisas diferentes superficialmente e não mergulha em nada, ou você mergulha em alguma coisa e fica sem conhecer essas várias outras coisas. O problema é que nós somos cristãos. E cristão tem que saber da palavra de Deus. Cristão tem que decidir conhecer a palavra de Deus. E talvez você, nesse momento, esteja pensando, Lucas, isso é coisa para você que decidiu ser seminarista. Isso é coisa para o Joilson, que decidiu ser pastor e teólogo. Só que tem uma coisa na nossa fé que chama sacerdócio universal dos santos. Significa que esses degraus que estão aqui, não existem. Não existe diferença entre eu e você no corpo de Cristo. Não existe diferença entre o pastor e você no corpo de Cristo. Não existe clero e leigos no corpo de Cristo. Não existe. Nunca existiu na história da igreja cristã. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, se eu tenho que aprender a palavra de Deus, o seu Clóvis também tem. E o seu Clóvis, que é presbítero e é diácono, não é exclusividade dele ter que aprender a palavra de Deus, também é sua, que não é presbítero e nem diácono. Existem muitas desculpas para não colocar isso na sua checklist. Mas o motivo pelo qual a gente não tem feito isso é decisão. É proatividade. Eu decido, eu quero incluir, eu quero separar esse tempo. Esse ano, para a tristeza da Ju, minha esposa, para quem não conhece, depois de algumas cirurgias que eu passei o ano retrasado já, né? Eu decidi que todo dia de manhã eu vou comer ovo, né, Davi? E todo dia de manhã eu vou comer banana amassada com aveia, para cuidar do meu intestino, para cuidar do meu estômago, para ficar mais forte. A Ju detesta que eu amasse a banana, ela detesta ver o ovo frito, sentir o cheiro do ovo frito, todo esse processo meu matinal, ela não gosta.
mas foi uma decisão. E a decisão envolve não só comer, envolve ir no mercado comprar. Tem que ter o ovo todo dia. Tem que ter a banana todo dia. Banana apodrece rápido. Tem que ter aveia. Tem que separar o tempo. Quando eu vou para o trabalho, eu tenho que pegar a banana e levar, embalar a banana para levar. É sobre isso que eu estou falando. A palavra de Deus não é para ler hoje e depois no mês seguinte. É para se alimentar como a gente se alimenta de arroz e feijão. É para ter este tempo na tua agenda de parar tudo, de ligar o não perturbe do celular, com as infinitas notificações que levam a gente de feed para feed, que levam a gente para esse generalismo absurdo, que a gente sabe de tudo, está informado de tudo, manja de tudo. Você não precisa manjar de tudo, você está livre deste fardo de manjar de tudo, mas você precisa aprender sobre Deus na palavra de Deus. Vamos continuar, verso 35, seu Clóvis. Diz o seguinte: aqui o salmista liga o seu modo passivo, e ele fica intercalando entre esse modo passivo e ativo. E ele diz o seguinte: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Você encontra satisfação na palavra de Deus? Quando você decide, você encontra prazer na palavra de Deus? Aqui o salmista, ele pede. E talvez isso seja uma das coisas que está faltando para a gente. Pedir que ele nos dirija pelo caminho dos mandamentos dele. Aqui existe essa entrega de você falar, eu quero, faça isso com a minha vida. Eu vou me colocar diante do Salmo 119. No começo vai ser difícil, no começo vai ser incoerente com a forma como a minha cabeça hipermoderna está trabalhando, pensando no que eu tenho que fazer para o cliente X, para o cliente Y, o trabalho da escola. Mas precisa dessa entrega, de você falar, me dirige, transforma minha mente, me mude para que eu tenha essa satisfação na tua palavra. É totalmente compreensível que muitos de nós hoje em dia não gostem de ler qualquer coisa. Principalmente as novas gerações. Por quê? Porque elas são inundadas desde pequenas com vídeos, com áudios, com jogos. E a leitura é algo muito fraca. É muito pobre. A leitura, hoje em dia, é algo muito árido diante das coisas maravilhosas e brilhantes que a gente tem nas nossas telas. Então, é totalmente compreensível que a gente não goste de ler. Mas não é desculpa. Não é desculpa pelo motivo. Jesus te comprou por alto preço. Então, se doer no começo, se for árido no começo, force um pouco. Continue lendo. Se continuar difícil, ouça a palavra de Deus. Mude a técnica. Se continuar difícil, coloque alguém no YouTube lendo a palavra de Deus ou expondo a palavra de Deus. Não há desculpas para não ler a palavra de Deus. Não há desculpas para não se aprofundar na palavra de Deus. Sabe o que nós, cristãos, hoje em dia conhecemos do Salmo 119?
o tamanho e tem pelo menos mais um versículo. Ó, gostei desse. Esse é novo, porque normalmente é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que bom. Esse é novo, viu? Não. Olha só, meu pai me ensinou, você viu, Clóvis? Esse não é pop. Pop é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que são essas memorizações? Nados superficiais. São pequenos mergulhinhos assim, tchuf, já sai nadando, já sobe pela escada da piscina. O que eu estou propondo para vocês é aquele mergulho que dói o ouvido. Davi experimentou outro dia isso numa piscina, né, Davi? Pela primeira vez, uma piscina de 4,5 metros. O ouvido dói quando chega perto dos 4 metros. É sobre isso que eu estou falando. É isso que está faltando para nós cristãos. E isso é livre agência. É decisão, eu quero, eu vou colocar na minha agenda que está lotada, mas eu vou tirar isso, isso e isso e vou colocar o estudo da palavra de Deus. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. É uma abertura, pode me dirigir, pode me guiar, pode fazer o que o Senhor quiser pelos teus mandamentos. Vamos para o próximo, no versículo 37. E aqui a nossa hipermodernidade, porque nós não somos pós-modernos, nós somos hipermodernos. E aqui a nossa pós-modernidade, a nossa hipermodernidade grita: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Não existe geração mais rodeada de coisas inúteis do que a nossa. Vide TikTok. Vide Reels do Instagram. Além de ser inútil, é superficial. Eu tenho um grande problema com essa nova geração de redes sociais, porque antes ainda se conseguia colocar texto longo. Hoje não, hoje a regra é ser superficial. E a regra é ser inútil, não coloca nada útil naquele feed. Porque ninguém quer ver nada útil. Ninguém quer ver nada profundo. É tudo superficial e inútil. E eu não estou aqui sendo hipócrita, porque eu trabalho com isso. A minha esposa trabalha com isso, com redes sociais. Mas o cristão, ele tem urgentemente que fazer esse pedido para Deus. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Porque se não me desviar o olhar das coisas inúteis, não tem tempo para a palavra de Deus. Não tem como ter tempo, porque nós já temos a tal da sociedade disciplinar, nós já temos o boleto para pagar, o chefe para se submeter, as obrigações no lar, as obrigações no trabalho, as obrigações na sociedade. E além disso, toda uma nuvem de coisas inúteis que nos rodeia. Quem me conhece aqui sabe que eu sou um grande fã de entretenimento, sabe que eu gosto muito de ficção e assisto muito. Mas a gente tem que se tocar disso. Existe um momento que o entretenimento ele tem que parar. E Bíblia não é entretenimento. Você tem que dar o stop lá na sua timeline, na Netflix, na Amazon, na HBO, na Star Plus, nas infindáveis streamers, aí, os players aí que existem. Você tem que parar aquilo lá. Toda essa rede de entretenimento para estudar a palavra de Deus. Aí sobra tempo. Então perceba que aqui, de modo passivo, o salmista ele pede para que Deus dirija os caminhos dele. Olha o que ele está pedindo para Deus. Olha o nível de intromissão
e de gerência que o salmista está pedindo para Deus. Eu não quero só que você guie meus passos, eu quero que você desvie meus olhos. Então eu estou me transformando num cavalo. Eu quero que você coloque uma rédea sobre o meu pescoço e eu quero que você coloque... Como chama isso aqui, Helder? Me ajuda? Hã? Ó, o pessoal pós-moderno não sabe essas coisas, Cláudio. Como é que chama isso? Também não lembro. Cabresto. Cabresto. Rédea e cabresto. O salmista aqui está pedindo rédea e cabresto. Dirija meus olhos por aqui, por ali. Isso é totalmente antinatural para a nossa geração. A gente quer liberdade. Para finalizar, versículo 40. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva minha vida por tua justiça. No estudo de terça, a gente estava conversando sobre isso. Como é difícil falar sobre essas obrigações do cristão, hoje em dia. Porque, na verdade, não deveriam ser obrigações, deveriam ser anseios, deveriam ser desejos. Então, quando eu estou falando aqui, eu sei que eu estou pegando pesado com relação à palavra de Deus. Quando eu estou falando aqui da nossa obrigação, o certo é que essas obrigações se transformem em anseio. E anseio, eu separei aqui alguns sinônimos para ficar mais fácil, principalmente para os mais novos. O que é um anseio? É um desejo, é um interesse, é uma gana, é um apetite, é uma sede da palavra de Deus. O desejo é quando você faz, não porque você tem que fazer, é porque você não vê a hora de fazer. E é nesse ponto que nós precisamos chegar com a palavra de Deus. Esse desejo. E eu também separei alguns sinônimos de preceito, porque preceito é uma palavra que já é bem velhinha. Preceitos são normas, leis, orientações, doutrinas, instruções, mandamentos. É a palavra mais usada no Salmo 119. As duas são ensina-me e preceitos. São as palavras mais usadas no Salmo 119. Mas, gente, existe uma diferença entre o israelita e nós. Existe uma diferença importantíssima entre o israelita e nós cristãos hoje em dia. O próprio nome explica isso. Nós somos cristãos. Significa que nós buscamos a palavra de Deus para conhecer Cristo. Nós nunca podemos nos enganar achando que nós somos adoradores do livro. Nós não somos adoradores do livro. Nós não adoramos esses 66 livros. Nós temos eles como regra para conhecer a Cristo. E aqui seria importante você ter ouvido a mensagem da semana passada que Jesus diz: venham a mim e aprendam de mim. Para você aprender de Cristo, você precisa ler a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus. Não é conhecer o básico, o superficial. Hoje mesmo eu abri um Reels do Instagram e tinha um pastor respondendo a perguntinha da caixinha: vai ter café no céu? É assim que os pastores estão ganhando milhões de seguidores nas redes sociais. Os pastores e os padres. Vai ter café no céu? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus. E eu separei um texto para a gente finalizar aqui, que eu não passei para o Clóvis, me desculpa, Clóvis. Mas um texto que mostra o
o pensamento de um cristão quando ele vai até a palavra de Deus. Está em Filipenses 3, do 7 ao 10. Um texto que faz um paralelo fantástico com o Salmo 119, trazendo para a nossa realidade, depois da plenitude dos tempos, depois da vinda de Cristo, por que nós devemos estudar e nos aprofundar na palavra de Deus. Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, a lei que o salmista estuda, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí ele como que grita, e ele diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. É para isso que nós estudamos a palavra de Deus. Porque nada mais importa além de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui para conhecer mais da Tua palavra. Senhor, nos livra das tentações, das provações, das inutilidades que rodeiam nossa mente nessa hipermodernidade, Senhor. Senhor, nós queremos, nós escolhemos e nós decidimos, Senhor, conhecer mais da Tua palavra. Dirige nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir para o Clóvis colocar uma imagem, que eu quero fazer um merchan aqui, fazer uma propaganda antes de passar a palavra para o Joilson. Já que a gente está falando em estudar a palavra de Deus, no próximo mês a gente vai começar mais um estudo em módulos na nossa igreja, que está sendo preparado com muito carinho pelo Rafael Ponce, pelo Rafa, sobre o livro de Abacuque. Esse é um livro que eu ainda não mergulhei. Eu já li o livro de Abacuque e superficialmente as pessoas na igreja conhecem, como que é o texto? Ainda que a videira não floresça, né, e a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Basicamente é isso que a gente conhece do livro de Abacuque. Está lá no Instagram, esse versículo rodeando lá. Mas o que o Rafa está propondo, o que a gente está propondo aqui é um mergulho profundo no livro do profeta Abacuque. Vai ser toda terça, às 8h30, e vai ser aqui na Rua Monte Alto, vai ser presencial, mas a gente vai fazer via Meet também, para quem não puder vir, né, por alguma restrição. Ok? Obrigado, irmãos. Nós temos mais uma canção que tem a ver com o tema do sermão, foi escolhida pelo Lucas mesmo.
com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ensina-me. Semana que vem a gente continua essa mesma série, termina essa série, Respire Fundo. Se você quiser visitar os outros sermões, as outras mensagens, estão todas gravadas no YouTube, só procurar lá no canal da igreja. E semana que vem, ligando a esse arroz com feijão que a gente precisa para a vida cristã, a palavra de Deus, a gente vai falar sobre oração. Você cantou quando você era criancinha? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Quem não lê, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É o arroz com feijão. Tem muito mais coisa que a gente pode servir nesse cardápio espiritual. Muitas outras coisas, todas elas muito boas. É um buffet completo, assim, de coisas saborosas, apetitosas da vida com Deus. Mas o nosso arroz com feijão precisa estar no prato como bons brasileiros. Leitura bíblica e oração. Semana que vem, então, vamos falar um pouco sobre oração. Não perca, participe conosco. Convido você que está acompanhando pela internet também. Mas eu quero desafiar, se você tiver condições de vir presencialmente, venha presencialmente. Os cultos acontecem domingo às 10 da manhã, esse culto depois é transmitido à noite às 7 da noite e fica aí gravado. Durante a semana temos também a oportunidade de nos encontrar às terças-feiras. Como vai acontecer o estudo bíblico? Terça-feira agora tem também estudo bíblico, referente a esse último sermão. Quinta-feira, tempo de oração. Nós estamos fazendo ainda online, às 20h30. Se você não sabe o link, é só pedir, a gente fornece. Quem quiser é muito bem-vindo, pode participar conosco. Vamos terminar nosso tempo de culto. Queria só registrar também parabéns para a Sofia. Completou aniversário essa semana, nossa pequena Sofia não está aqui presente, e infelizmente eles estão na fase final lá do tratamento de Covid, até onde a gente sabe, graças a Deus, com sintomas leves. Irmãos, coloquem isso em oração, não deixem de orar por isso. Nós estamos na campanha de oração às 10h24 da manhã ou da noite, escolha esse horário mais apropriado, orando pela nossa igreja, pelas atividades, por esse ano, pelas novas decisões, pelo novo formato que a gente vai viver esse ano. Só relembrando, o conselho tem pensado sobre o pastor que vai assumir aqui. Então, é muito importante que você ore a respeito disso. Quais são as atividades que nós vamos desenvolver como a igreja, como vai ser a dinâmica da igreja nesse ano de 2022. Ore a respeito disso. Bom, vamos nos pôr em pé? E oremos. Senhor, com gratidão no coração, nós passamos esses breves momentos aqui juntos, aproveitando a companhia do Senhor, aproveitando também a amizade, a irmandade, a companhia dos nossos irmãos. Muito obrigado, porque é uma alegria, uma satisfação para nós fazermos isso, Senhor. E aqueles que ainda não encontraram essa satisfação, não têm esse anseio, que possam experimentar, possam se aproximar de tudo isso que nós fazemos, como vida em comunidade, como família da fé.
E na medida que participam, que vão conhecendo, possam retomar a alegria, possam desenvolver a satisfação de viver a proposta do corpo de Cristo, que é uma proposta que vem do Senhor, da parte do Senhor, porque nós precisamos disso, desse ajuntamento, para também, no momento que nós estivermos separados, possamos viver a vida do Evangelho do Senhor Jesus, dando testemunho para aqueles que ainda não a conhecem. Mas, ó Deus, nesse país, com tanta liberdade, possamos então aproveitar esses momentos preciosos de união. Possamos também aproveitar a Bíblia em nossas mãos. Quantas pessoas se dedicaram aos estudos, à tradução, à impressão, para que a palavra do Senhor pudesse chegar nas nossas mãos. E graças a Deus vivemos num país, num ambiente que temos total liberdade de abrir, de ler, de estudar com tantos outros materiais de apoio, Senhor, que tão facilmente encontramos, muitos sem custo nenhum, de graça para nós. Mas, Senhor, confessamos, dentro dos pecados que nós confessamos, já confessamos hoje aqui, queremos confessar de novo, mais esse aqui, ó Deus. Infelizmente, a satisfação, os desejos pelas coisas do mundo, muitas vezes são maiores do que a satisfação que encontramos na leitura e no aprofundamento da Tua palavra, Senhor. Temos sentido mais prazer nas coisas superficiais que o mundo oferece para nós, alegrias passageiras, coisas que corrompem nossa alma, e nossos olhos ficam voltados para essas coisas, Senhor. E isso é um pecado, sabemos, porque temos trocado a prioridade, que é o reino do Senhor, pelas porcarias que o mundo nos oferece, numa bandeja muito bem preparada e montada, que fica atrativa aos nossos olhos. E isso tem virado doença nas nossas vidas, Senhor. Mas queremos voltar. Queremos ter, ó Deus, a grande alegria, a grande satisfação da leitura da palavra do Senhor, do estudo dela, do aprofundamento, porque ela é vida. Ela nos mostra o Senhor Jesus Cristo. Ela nos aponta para o nosso Salvador. E nela entendemos um pouquinho mais da extensão do sacrifício que Ele fez por nós, para nos resgatar, para nos tirar desse mundo de tanta fumaça, de coisas tão inúteis. E temos o prazer da boa companhia do Senhor. Aquele prazer daqueles discípulos que estavam ao caminho do Emaús, que falaram: Senhor, fica mais um pouco. Posa na nossa casa. A companhia do Senhor é boa. Queremos mais do Senhor. E é na Tua palavra, Senhor, que nós aprendemos sobre essa satisfação. E a satisfação da boa conversa, da boa oração, do tempo do diálogo com o Senhor. Já prepara nossos corações para a mensagem da semana que vem, ó Deus. Que durante a semana também possamos experimentar a boa prosa com o Senhor. O fim de tarde e a conversa, um chá com um café, com a contemplação da natureza que o Senhor criou, naquele momento recolhido lá no nosso quarto, na oração pública com os irmãos. Aquece, Senhor, nossos corações, para que esses prazeres mundanos e momentâneos possam se tornar desgostos, e o verdadeiro sabor do relacionamento com o Senhor seja aprimorado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo sigam com todos vocês, não somente no dia de hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo, uma boa semana.